Quando você olha alguém vivendo exatamente aquilo que você sonhou, existe um tipo de dor que não queima por fora, mas corrói por dentro. Não é inveja, embora muita gente tente chamar assim para simplificar o que não entende. É outra coisa. Uma ferida silenciosa que se abre toda vez que você esbarra no reflexo de uma vida que poderia ter sido sua. A sensação é quase física, um aperto no peito, uma pontada na garganta, como se alguma parte de você fosse arrancada e exibida na frente dos seus olhos. Porque, no fundo, aquilo que dói não é o sucesso do outro, é o lembrete do quanto você se perdeu de si mesmo ao longo do caminho. E é justamente aí que a vida toca no ponto exato onde você nunca quis ser tocado. Você já se sentiu assim? Vendo alguém alcançar aquilo que você esperou por anos? Vendo outra pessoa vivendo o tipo de amor que sempre desejou, conquistando a estabilidade que você lutou para ter, chegando onde você sempre acreditou que um dia chegaria? Parece pessoal, mesmo quando não é. Parece injusto, mesmo quando você tenta racionalizar. Parece um castigo, mesmo quando ninguém quis te ferir. E então o coração se contrai e a mente sussurra, por que eles e não eu? É nessa pergunta que o autoconhecimento começa, porque essa dor que você tenta esconder tem raízes mais profundas do que você imagina. Não é sobre o que o outro vive. É sobre o que você deixou de viver. Sobre as escolhas que adiou. Sobre a coragem que engavetou. Sobre os sonhos que você empurrou para depois, até que o depois se transformou em nunca. Carl Jung dizia que tudo que nos incomoda nos outros revela algo que ainda não aceitamos em nós mesmos. E quando alguém vive aquilo que você queria para você, a dor que surge não vem da vida do outro, mas da sua sombra. A sombra naquele lugar onde ficam guardados os desejos que você não assumiu, os talentos que não expressou, as versões de si que você abandonou para caber em expectativas alheias. Ver alguém realizando seus próprios sonhos funciona como uma luz intensa entrando nesse quarto escuro do inconsciente, iluminando partes que você preferia manter apagadas. Porque a verdade dói, você não está onde queria estar. E isso é difícil de admitir em voz alta. Às vezes, essa dor vem acompanhada de um pensamento silencioso e eu merecia isso. Não por arrogância, mas por uma sensação íntima de que você também lutou, também tentou, também carregou suas cicatrizes. Mas a vida não se move por merecimento, e sim por movimento interno. E talvez você tenha parado quando mais precisava avançar. Talvez você tenha recuado quando era o momento de insistir. Talvez tenha se sabotado quando o mundo finalmente abriu uma porta. Talvez tenha permitido que o medo decidisse por você. E agora esse reflexo externo, em essa pessoa vivendo aquilo que você desejava, apenas expõe o ponto onde você desviou do caminho que sua alma queria seguir. E dói. Dói porque confronta. Dói porque revela o tempo perdido. Dói porque mostra o que você poderia ter sido se tivesse acreditado em si mesmo um pouco antes. Essa dor é tão intensa porque ela vem acompanhada de uma sensação de fracasso interno. Não um fracasso real, mas aquele inventado pelo ego, aquela voz cruel que diz, você ficou para trás. Só que essa voz não vê o todo. Ela não entende seus traumas emocionais, suas batalhas invisíveis, os bloqueios que você carregou desde cedo. Ela não entende que você aprendeu a sobreviver antes de aprender a viver. Ela não considera o peso que você teve que carregar sozinho. A comparação nunca leva isso em conta, e é por isso que ela machuca tanto. Quando você vê alguém vivendo seu sonho, seu inconsciente reage como se estivesse sendo traído. Não pela pessoa, mas por você mesmo. Traído pela sua própria ausência, pelas vezes que você escolheu se encolher quando deveria se expandir. Traído pelas versões de si que você nunca deixou nascer. Traído por todas as vezes que você disse um dia, sabendo que esse dia nunca chegou. Então surge um vazio, seguido de um desconforto que você tenta ignorar, mas não consegue. Porque a vida está tentando te mostrar uma verdade, e aquilo que dói ver no outro é exatamente o que sua alma está pedindo para você despertar em si. E esse é o ponto onde a dor muda de significado. O clímax interno. O momento onde você percebe que essa sensação não é um castigo, mas um chamado.
Não é um lembrete do que você perdeu, mas do que ainda pode se tornar. Essa dor é um sinal de que existe algo dentro de você que ainda está vivo, mesmo depois de todas as quedas. Algo que não morreu, apenas espera. Espera o dia em que você vai ter coragem de escolher-se de novo. Espera o momento em que você para de se tratar como alguém que sempre chega atrasado para a própria vida. Você percebe então que doeu porque importava. Porque era seu. Porque carregava significado. Porque estava alinhado com alguma parte profunda do seu ser e uma parte que você negligenciou, mas que nunca desapareceu. E quando você enxerga isso, a dor deixa de ser uma ferida aberta e começa a se tornar um chamado para a individuação. Um convite para caminhar em direção à autenticidade, para reconstruir sua história com mais coragem, mais verdade, mais vulnerabilidade. A vida não te mostrou o sucesso do outro para te humilhar. Te mostrou para te lembrar do que ainda está disponível para você, se você parar de fugir de si mesmo. A cura interior começa quando você olha para essa dor sem julgamento, sem se envergonhar de senti-la. Porque sentir não te torna fraco, e te torna honesto. E honestidade é a porta da transformação. Quando você assume a verdade do que deseja, o inconsciente deixa de te sabotar e começa a te apoiar. Sua energia muda. Suas escolhas mudam. O caminho, antes fechado, começa a se abrir. E aquilo que parecia distante começa, lentamente, a se aproximar. Com o tempo, você aprende a olhar para quem está vivendo o que você queria não com dor, mas com inspiração. Não como ameaça, mas como prova. Prova de que é possível. Prova de que existe um caminho. Prova de que você não está sonhando alto demais. Prova de que o universo não reserva destinos extraordinários para poucos, apenas para os que têm coragem de se alinhar com quem realmente são. E, se você está sentindo essa dor agora, é porque já chegou a hora de se alinhar. No final, você entende que nunca foi sobre competir, comparar ou se punir. Foi sobre reencontrar-se. Sobre assumir sua própria vida nas mãos. Sobre parar de assistir a história dos outros e começar a escrever a sua. E talvez, lá na frente, quando você estiver vivendo aquilo que sempre desejou, lembre-se desse momento. Lembre-se de como doeu. E perceba que foi exatamente essa dor que abriu o caminho. Se isso tocou algo aí dentro, deixe que essas palavras alcancem quem também está nessa jornada silenciosa de se redescobrir. Porque ninguém cresce sozinho, e talvez alguém precise sentir que não está perdendo a própria vida, apenas despertando para ela agora.